Olá, Moacir, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar o vídeo de verificação do seu exercício E4. Então, vamos abrir aqui o arquivo. Está iniciando. Ele me dá a mensagem que contém links dinâmicos, provavelmente a Hammock que você fez. Então, clicando em sim, estou mantendo esses links. E pronto. Só vou ajustar aqui a tela. Espera aí. Isso vem para cá. Aqui para ficar certinho na área de gravação. Pronto. Nesse exercício E4, depois da unidade 3, onde nós criamos e documentamos as atividades, sequenciamos, no 4 nós estamos interessados em verificar a duração das atividades. Nós incluímos a duração das atividades e começamos a ver o primeiro modelo de cronograma, que seria o CPM, onde nós não temos restrição de recurso, custo, e podemos finalmente ver alguma coisa parecida com um cronograma, onde nós incluímos o calendário e já temos inícios e términos das atividades. Nessa unidade nós apresentamos uma série de recursos da ferramenta, de visões e de campos. Então vamos começar. O primeiro modo que eu vou procurar aqui será o passo 6, que está aqui, duração mais calendário, passo 6. Então aqui era para eu encontrar, vamos dar uma olhada na sua tabela, More Tables, editar, a tabela do tipo Task. Então nós temos ID, Indicators, WBS, nome, tipo, volume, unidade, isso. Mas como você renomeou, não é necessário colocar título, tá? Então vou tirar isso aqui para exemplificar, porque o volume é o campo número, qual número? 19, isso mesmo. E a unidade é um tipo texto, né? Texto 26, isso aí. Então como você renomeou, não é necessário colocar título se o título for o mesmo. Caso você queira mudar o título para essa tabela em específico, como nós vimos na verificação do exercício E3, aí é possível você colocar para a tabela. Então, duração, trabalho, nome dos recursos, isso que é a lista dos recursos alocados a ela, que por enquanto estará vazio, início e término, e os tipos de restrição, deadline, calendário e links dinâmicos. Legal. Então, nesse modo, nós vamos comentar uma série de coisas, né? Vamos falar sobre atividade recorrente, sobre Hammock, sobre calendário, sobre deadline e sobre restrição aqui embaixo. Eu já vejo pelos indicadores que você está usando aqui alguns desses recursos. Isso aqui é restrição, isso aqui é calendário. Então, ok? E vou aplicar para que a alteração de título que eu fiz seja visível. No caso, não será visível, porque era justamente isso que eu quero mostrar, né? Que é inserir um título igual ao nome do campo não tem efeito nenhum aqui. Então, eu apliquei e a gente vê que não tem alteração. Anote aí, por favor, o primeiro número de controle. Durante essa verificação eu vou somente falar. Então, 79 é o primeiro número de verificação. Mas, antes de partir para os campos e para as ferramentas, ou melhor, para os recursos da ferramenta, vamos dar uma olhada novamente nas suas atividades. Então, atividade para o MS Project é tudo que não tem subdivisão, né? Tanto os produtos como as atividades para ele é um elemento só chamado task, tarefa, e a diferença para a gente, no caso das melhores práticas, seria que nós temos as tasks tipo summary, são essas que normalmente ficam em negrito, que possuem outros elementos dentro dela. Esses são os produtos, o último summary antes das atividades, o último produto antes das atividades. São os pacotes de trabalho e dentro dele nós temos as atividades. Agora, as atividades, as melhores práticas dizem para nós inserirmos como verbo. Então, aqui, como execução, você inseriu uma duração, isso seria uma atividade. Nos exercícios seguintes,
você vai inserir recursos que vão trabalhar para realizar essa execução, né? Ela vai ter um custo associado a ela e tudo mais, um calendário. Então aqui nós deveríamos ver alguma coisa como executar, ou executar topografia, para ficar mais claro, ou simplesmente executar, porque é uma atividade. Então executar. Aqui desenvolver, criar, vamos botar desenvolver relatórios finais. Aqui contratar, porque é a atividade de contratar a sondagem, de executar a sondagem e de desenvolver relatórios finais para a sondagem, ok? Essas atividades em verbo são as que recebem duração. Os pacotes de trabalho, eles têm a sua duração associada à dinâmica das atividades que ele comporta, né? Você pode ser maior ou menor dependendo das durações dessas atividades, dos calendários que elas usam, do tipo de sequenciamento realizado, a duração do summary, a duração do pacote de trabalho vai ser a diferença da data de término para início em cima do calendário desse summary. Eu vejo aqui uma coisa interessante também, que você tem uma série de marcos, né? Todos esses caras aqui estão como marcos porque tem duração zero. Quando a gente inclui uma duração zero, seria um marco que pode representar a ocorrência de alguma coisa, que é o que eu estou percebendo aqui, ou então, menos comum, mas a ocorrência de uma atividade que não depende do seu projeto. Então não existe esforço dentro do seu projeto associado a adquirir a anuência do município, mas ela é importante e, por exemplo, predecessora de alguém. Vamos estragar rapidamente aqui. Vou botar sucessora. A anuência do município não é sucessora de ninguém. E predecessora, ela é predecessora, não, ela tem predecessores, que é 26. Então todos esses caras acontecem juntos, mas não determinam, ou esses aqui, ó, não estão impactando em nada no seu cronograma. Então eu pedi para você rever isso no seu cronograma, porque ter vários desses caras aqui, né? E se eles não impactam em nada, você poderia juntar todos eles num só, já que todos eles começam igual e tem duração, cadê duração? Zero. Todos eles poderiam ser o 26. E todos eles lá, e na documentação, no Notes, você especificar o que essa ocorrência significa. Ou então incluir aqui, de fato, o impacto desses marcos não ocorrerem no seu cronograma. Ok? Eu agora... essa ocorrência me fez querer ir para o seu passo 4, tirar isso aqui, mostrar todo mundo. Nós temos em algum lugar predecessores, ou mostrar todo mundo que não tem predecessor. Então tem reunião de acompanhamento, um monte. Basicamente reunião de acompanhamento. E tem aqui gerenciamento, mas não tem problema. E sucessora, mesma coisa. Aí eu tenho mais, ó, aterramento, içamento das torres, que deveria ser, né, como nós já vimos, aterrar, içar, liberar, levantar. Esses marcos. Mas ó, todas essas atividades que não possuem sucessor deveriam ter, ok? Para que você garanta a rede fechada no seu cronograma. Anote aí o número 80. Vamos voltar para o seu passo 6 aqui. Bem, vamos varrer os campos dessa tabela para nós termos certeza que nós comentamos tudo. Então no Indicators, código da EAP,
Nome, tipo, nós já comentamos, né? Volume e unidade são campos livres, onde você pode incluir o volume e a unidade para facilitar a estimativa da duração. Então, se você sabe, vamos pegar aqui, se você sabe que, vamos procurar alguma coisa, elaboração, acompanhação, missão, mapeamento, escritório, peraí. Aqui, desmatamento, parece ser legal. Então, se você tem, por exemplo, a 450 metros quadrados e você sabe, esse é o total que precisa ser desmatado do terreno preparado. Então, e você sabe que com a equipe que você planeja executar, você consegue, pelas características do terreno e da equipe, desmatar 50 metros quadrados por dia, você já vai ter aí a duração estimada para o término da atividade, né, como 9 dias. Bem, a duração nós já vimos, trabalho também, né, está relacionado do tipo da tarefa, esses 3 campos, onde trabalho ele é a duração vezes a quantidade de recursos que estão trabalhando. Então ele deveria estar 0 para todo mundo, menos para o Fixed Work. Então no Fixed Work, como o trabalho é fixo, você já poderia ter trabalho aqui, certo? Porque não é a duração que é fixa, e sim o trabalho. Então antes mesmo dos recursos serem alocados, você já sabe quanto de trabalho vai ter nessa atividade, quantos HH você vai precisar. Bom, recurso vazio por enquanto, início e término. Tipo de restrição e data de restrição. Então nós vimos em aula que, por padrão, projetos que são agendados a partir da data de início, se eu vejo aqui, Project Start Date, eles por padrão são criados, as atividades são criadas o mais cedo possível. É por isso que quando você cria um projeto novo e você insere atividades, todas elas têm o seu início idêntico à data de início do projeto. E se você altera a data de início do projeto, todas essas atividades serão reagendadas, né? E inclusive por isso também que caso por algum sequenciamento, alguma restrição, você leve o início de uma atividade para anterior à data de início do projeto, aparece uma mensagem de erro te avisando desse conflito. Bom, mas nós podemos realizar uma série de outras restrições. O que seriam as restrições? Alterar a data de início ou de término de uma atividade por meios, digamos, não naturais. Quais seriam os meios naturais? Seriam o calendário ou o sequenciamento. Né? Quando você sequencia, você diz que o início, por exemplo, se for um sequenciamento tipo término para início, você diz que o início de uma atividade não pode ser anterior ao término de outra. Quando você inclui um calendário, você especifica períodos de trabalho específicos para uma atividade. Então, se não existe trabalho para ela segunda-feira e o projeto inicia segunda-feira, ela vai pular para o próximo período de trabalho possível, digamos, terça. Então, essas seriam formas naturais. Agora, com a restrição, eu forço que alguma coisa aconteça. Então, nós vimos que a maioria delas são prejudiciais, mas existem algumas que são interessantes, como a não começar antes de, que é justamente, acho que as atividades recorrentes, deixa eu achar a sua recorrente, deve estar lá embaixo. As atividades recorrentes, elas usam justamente um não começar antes de, para conseguir realizar esse agendamento. Então o que o Project faz na atividade recorrente baseado nos critérios que você escolheu, inserir uma série de atividades com restrição de não começar antes de. É por isso que elas ficam paradas no cronograma sem que nós tenhamos necessariamente alterado o seu calendário, sem realizar nenhum sequenciamento. Se essa opção tivesse o mais cedo possível, nós veríamos todas essas restrições, todas essas reuniões agendadas no mesmo dia, que seria a data de início do projeto. Mas o Project fez isso para a gente aqui sozinho. Além de não começar antes de,
que impede que o início da atividade seja anterior à data que você especificou, nós vamos encontrar tem que ser, não pode ser antes ou não pode ser depois. E aí nós temos tem que ser início ou término, não pode ser antes, início ou término, ou não pode ser depois, início ou término. Tudo que trava, por exemplo, esse tem que ser e não pode ser depois, eles são prejudiciais porque impedem que possíveis atrasos sejam visíveis no cronograma. Vai aparecer uma mensagem de erro, esse ícone vai mudar de azul para vermelho, essa é a agendazinha, mas vai impedir que o atraso seja visto no cronograma, como nós vimos lá na sala de aula. Diferente do data limite, do deadline, que só apresenta como se fosse um marco para essa atividade que ela não deveria ultrapassar. Antes de continuar, anote aí o número 10. Então, essa atividade, por exemplo, não deve terminar após, e aí você coloca um deadline. Caso ela ultrapasse, o deadline não impede isso de acontecer, nem de ser visível no cronograma, mas um indicador vermelho aparece aqui informando que o deadline não foi respeitado. Ok? Vamos dar uma olhada agora nos seus calendários. Então você você deve ter criado os calendários que nós pedimos, e aqui você insere as exceções, né, os calendários para as atividades específicas. Vamos dar uma olhada aqui. Em Project Change Working Time, nós temos os seus calendários. Então você criou os nacionais compensados, o regional, especial, nacional compensado, nacional compensado da RJ, que é o regional, 6 dias e por aí vai. E você escolheu um deles para ser o calendário do projeto. Não, deveria aqui, vamos escolher o compensado RJ para ser o calendário do projeto, tá ok? E assim você não precisa escolher ele aqui. Todos que tiverem nome estão usando o calendário padrão do projeto. E o que vocês seria aqui de diferente vai ignorar o calendário do projeto para usar esse cara aqui. Então, quando você coloca padrão, você está dizendo que não, eu não estou usando esse calendário que eu coloquei, e sim o calendário, e aí você escolheu aqui o padrão. Deixando o nono, você está usando o calendário do projeto. Então, só faz sentido colocar calendário aqui para atividades diferentes. Por exemplo, aqui, especial SD, que trabalha final de semana, né? Então, esse sim é interessante colocar, faz sentido colocar. Quando você coloca aqui padrão, significa que você está usando o calendário padrão em vez do nacional compensado RJ. E vamos dar uma olhada nesse calendário padrão. O calendário padrão, ele é um calendário onde segunda, sábado, e domingo, onde trabalha de segunda a sexta no horário padrão, sem exceções, enquanto que o compensado RJ ele é similar, mas ele tem as exceções aqui. Você inseriu algumas, legal. Existem vários outros feriados, né? Mas porque no RJ não são só os do Rio de Janeiro, e sim os nacionais e o do Rio de Janeiro. Então você criaria o nacional, depois faria uma cópia, porque já viria com isso aqui, e acrescentaria os feriados do Rio de Janeiro. E assim você teria todos os feriados consagrados no Rio de Janeiro, que são os nacionais mais os do estado, os estaduais. Bem, vamos comentar alguma coisa aqui de calendário. Então, nas semanas de trabalho você define o padrão, e você pode deletar isso aqui, pronto. Você define o padrão, então quais são as janelas de trabalho. Então, segunda-feira você não precisaria colocar assim, porque o padrão já é de 8 às 12 e de 13 às 17. Então você pode deixar, aqui padrão. E não tá 9. Interessante, para hoje em português, né? Então é isso mesmo. Então tem que colocar aqui 8 às 12 e 13 às 17. Tá certo. Então você precisa alterar e alterou. Parabéns. Isso mesmo. E aqui nós inserimos as exceções. Lembrando que as exceções podem ser fazer um dia de não trabalho, por exemplo, um sábado ser dia de trabalho, ou um dia normal de trabalho ter horários diferentes. Então vamos inserir aqui uma exceção. Exemplo,
eu posso editar e eu posso transformar em dia de não trabalho ou alterar, colocar, por exemplo, mais um período aqui. Então vamos colocar de 18 às 22 e coloquei mais um turno, por exemplo, de trabalho, mais um turno de 4 horas. Então nesse dia vai ter mais horas de trabalho. E eu posso colocar a recorrência, mas não vou colocar não. Então, ok. E dia 16 agora, só que ele ficou azul claro, porque ele é dia de... ele é uma exceção. Azul claro e achurado, cinza, aqui. Aí é um dia de exceção de não trabalho. Por isso que fica esse azul mais escuro, porque ele é azul claro com cinza. Bem, vimos calendários. Links dinâmicos é a sua Hammock, ou são as suas Hammocks no caso de mais de uma. Vamos correr para cá, nós temos supervisão e temos, acho que fiscalização, vamos ver. Fiscalização. Vamos pegar aqui, eu vou jogar o Gantt, que eu acho mais legal, para ver isso. Deixa eu pegar predecessor e sucessor. Queria dar uma olhada agora nas suas atividades Hammocks e recorrentes. Sucessor. Legal. Então supervisão e fiscalização já vejo que não está sequenciado. Muito bem. Agora tipo. Inserir. Tipo, elas são Fixed Units. Legal. Agora eu vou clicar num botão aqui em cima que é o Edit Links. Que ele, para inserir ele na barra de acesso rápido, é só vir aqui, ó, mais comandos, procurar todos os comandos, achar Edit Links e jogar para o lado da direita. Assim ele sempre aparecerá aqui em cima. Ele é útil para nós vermos todos os links que você tem no seu projeto. Então veja que você tem 4, provavelmente início e término dessas duas Hammocks. Legal. Para eu ver agora da onde vem, vou pegar aqui início. Acho que duplo clique, ela vem do início do... Cadê? Envio do traçado. E o término vem do... você grifou aqui, legal. Vem do parecer do Instituto. Ó. Então você criou uma Hammock específica por um período do seu projeto. Vamos fazer assim. Bacana. Por isso que ela tem aqui um rastro que eu vou apagar. Não faz sentido Hammock com folga. Tá. Então essa é a sua Hammock. Eu vou pegar e editar alguma coisa no meio do caminho. Deixa eu pegar aqui o IFAM. Tem quem como predecessor? Não, ele mesmo já é. Então, se eu alterar a duração dessa atividade para 120 dias, isso aumenta e a sua Hammock, essa aqui, deveria aumentar e aumentou. Legal, está funcionando. Dá para ver o baseline embaixo e a alteração. Legal, então você criou a Hammock aí sem problemas. Então significa que qualquer alteração no seu projeto, essa atividade de supervisão vai sempre se esticar e se contrair para acompanhar a duração necessária, né? No caso dessa atividade do IFAM ter aumentado, a supervisão tem que aumentar para continuar tomando conta. Aqui você vai inserir, por exemplo, um recurso e ele tem que continuar sendo agendado para tomar conta disso, porque existe um esforço de supervisão. Legal. Caso você queira incluir diversas Hammocks, eu aconselho você vir aqui no Edit Links, selecionar todos eles e tirar do automático, perdão, e colocar no manual. Assim, sempre que você quiser recalcular, você clica no Update Now, que ele atualiza os links, mas não fica de forma automática, consumindo aí processamento da máquina e complicando a vida do project. Ok? Bom, vamos voltar para o seu passo 6, onde nós estávamos, para falar das recorrentes. As atividades recorrentes, você poderia colocar como predecessor e sucessor delas o início e término do projeto. Tá? Ficaria legal.
para justamente, caso alguma delas não aconteça, empurrar o projeto para frente. Ou caso tenha alguma coisa que dependa dessas reuniões, como decisões e tudo mais, você colocar elas como predecessoras mesmo. Ou alguma coisa que é necessária para elas acontecerem, né, como criação de relatórios e tudo mais, colocar como predecessoras delas. E por aí vai. Mas as atividades recorrentes em si, cadê? Eu vou puxar isso para cá, duplo clique, aqui. Nós temos aqui a configuração. Então são reuniões de 2 horas que acontecem às sextas-feiras, quer dizer, semanalmente, às sextas-feiras, toda sexta-feira. Se fosse de 2 em 2 ou de 3 em 3 semanas, era só colocar isso assim, mas não, é semanalmente, é toda sexta-feira. Usa o calendário padrão e acaba, então inicia aqui e acaba aqui. Você pode escolher um número fixo de ocorrências ou uma data, e ele sempre que puder, dependendo dessa configuração, desse padrão de recorrência, ele vai agendar esse número de atividade. Você provavelmente deve ter pego a data de término do projeto e colocado aqui, então alterando-se a data de término você tem que vir e reconfigurar, tá ok? Legal, então foi. Uma última coisa para esse modo, que é interessante também, se a gente puxar aqui e colocar o task name form e mandar um note que eu já estava, a gente vê que tem poucas, pelo indicador e aqui embaixo ficando branco, né? A gente vê que existem poucas anotações para suas atividades, ou quase nenhuma. Então é necessário colocar, é interessante para a documentação do projeto, inserir o dicionário das atividades, né? Com objetivo, premissas, restrições, critérios de aceitação e por aí vai. Uma descrição lá em cima, antes mesmo do objetivo, do que é, do que não é, descrição da atividade, se ela cria alguma coisa, né? Uma descrição do produto, com cor, marca que vai usar, que não vai, estimativa de recurso ou especificação dos recursos como necessários e por aí vai. Anote aí o número 37 e vamos para o seu passo 7, que é cronograma do projeto. Cronograma do projeto deveria ser o modo Gantt. Deixa eu ver. Tá aqui, tá escondido. Tá. É um Gantt porque aqui nós estamos vendo o conceito de folga, né? Então, deixa eu trazer para cá. Até aqui nós já vimos tudo. Falta início antecipado, término antecipado, que vai ser sempre igual ao nosso início e término, porque nós estamos criando a partir da data de início do projeto. E o início atrasado, término atrasado, que é o nosso late start, late finish, ele é o término do nosso projeto mais as folgas. Então, pode antecipar. Isso aqui são flags que nós criamos, né? Não tem nenhum impacto no nosso cronograma. Mas nós temos aqui folga livre e folga total. Repare que quando fica negativo, provavelmente você está ultrapassando um deadline. Então não tem. Esse aqui é o deadline? Vamos procurar porque está negativo. Esse cara está negativo. Ele tem deadline? Não. Estranho. Menos 40. Bom, se não é deadline, deve ser restrição. Vamos ver se tem restrição aqui. Nesse. Não, finish. Não, terminar antes. Não, mas esse é para Ramok. Calendário não é.
Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui. Por que que... Ah, pera aí. Já sei. Mode? Não. Scheduling. Como é que é o nome disso? Auto-scheduled. Deixa eu ver se tá todo mundo auto-scheduled. Você tinha um problema nisso no seu E2 ou E3. Deveria estar... Você tinha alguns que estavam agendados manualmente, quando todo mundo deveria estar agendado de forma automática, né? Para o Project ficar responsável pelo agendamento. Então agora eu botei todo mundo auto-scheduled. Vamos ver... Tá, agora tá direito, então era isso. Folga total. Tava estranho. Esse recurso de agendamento manual, a gente já viu na aula 9, ele não é... Ele é interessante para muito poucos casos de uso da ferramenta. É quando você quer definir o início em termos de uma atividade de forma rígida e ignorando tudo que nós vimos até agora de agendamento automático. Bem, mas agora sim, nós temos um término que eu vou trazer para cá, aqui, e nós temos o término atrasado. Então, por exemplo, para a folga livre, como nós já vimos, ela é o período de tempo que nós temos entre o término da nossa atividade e um possível término antes que ele comece a impactar na sucessora. E a folga total seria o quanto que você poderia atrasar, o quanto o término poderia ir para frente antes de começar a impactar no projeto como um todo, no término do projeto. Então, entendendo isso, hoje o agendamento diz que o término está marcado para o dia 10 de fevereiro. Como eu ainda poderia atrasar 55 dias antes dessa atividade começar a impactar no término do projeto, eu tenho um término atrasado, que é o nome não seria legal, né? Mas poderia ser o término mais tarde, né? O término mais tarde possível antes de começar a impactar no projeto, que seria 10 mais 55 dentro desse calendário, dá dia 29 de abril. Então, se eu terminar essa atividade até o dia 29 de abril, não existe problema para o término do projeto. O término do projeto não será impactado. É claro que, provavelmente, eu estou empurrando, como o folga livre está zero, eu estarei empurrando para frente uma série de outras atividades e eu vou perder bastante folga no meu projeto. Mas o término do projeto não será impactado. Okay? Então, essa análise é possível de ser feita pela folga livre e folga total, e a partir dela ganhando aqui os términos mais cedo e mais tarde. É isso aí. Vamos dar uma olhada no seu Gantt. Tudo de cinza aqui, eu não entendi não. Botão direito, Bar Styles. Nas primeiras críticas devem estar aparecendo, provavelmente são as suas laranjas. Vamos ver aqui, Bar Style. Não, essa é folga livre do término. Então vamos fazer assim, então, ó. A folga livre eu vou jogar para cima, não, para baixo. E a folga total eu vou colocar laranja e a folga livre eu vou colocar verde. Folga zero é a crítica, né? Então vamos colocar ela vermelho. Só que além do normal tem que ser... Opa, eu escrevi errado. Critical. Senão ela vai pintar para todo mundo. Eu quero que pinte só para o que for crítico, tá? E aí é do início ao término. Bacana. Então, ok. Agora a gente vê folga livre, folga total. A atividade azul, ela não é crítica. Mas tem alguma coisa estranha também. Espera aí. Bar Styles. Aqui, ó, é do finish. Espera aí. Task finish até total slack, e a folga livre é do task finish até free slack.
E eu acho que eu vou pegar isso aqui e colocar mais fino ainda. Eu acho que tem um mais fino aqui. Esse e esse. Pronto. Aqui no layout nós temos a terceira opção marcada. E nós temos o grid line do current date verde, do status date. Você deixa pré-programado para assim, uma linha laranja, tá? Quando tiver o status você vai ver uma linha laranja na tela. Então agora o que é crítico, vamos dar um zoom aqui. O que é crítico está vermelho, vamos procurar. Não tem nada crítico. Por que que não tem nada crítico? Será que está pegando aqui a recorrente? Pode ser. Às vezes a última recorrente só fica crítica e o resto não, e aí fica chato. Ou então melhor ainda, deixa eu trazer isso para cá e inserir aqui critical. Assim eu posso minimizar isso, trago para cá e procuro o que é crítico. Cadê? Critical, sim. O deadline aqui. Espera aí. O deadline tá, data limite tá pro dia 26 e o término tá 26, tá? Eu vou jogar esse deadline para frente. Critical. Continua todo mundo não. Com folga total, inclusive grande. Aí teria que analisar o seu sequenciamento. Vamos voltar aqui, peraí. Pera, as atividades recorrentes estão passando daqui. As recorrentes estão passando. Eu vou deletar as recorrentes. Só pra gente ver melhor. E quem é predecessor desse término? Predecessor, ninguém. Então precisa fazer o sequenciamento mesmo para você chegar às atividades críticas, e por isso que nós reforçamos isso, né? Você precisa realizar esse agendamento. Mas se eu deletar então o término, talvez agora algum outro marco fique crítico mas aí começa a ficar uma bagunça. Não ficou. Teria que acertar o sequenciamento para poder ver esse caminho crítico. Bom, vamos ficando por aqui. Tem alguns outros modos que acredito seja para o próximo exercício. Acredito que seja para o próximo exercício. Então, a gente vai ficando por aqui na correção do seu E4. Anote o último número, que é o 70. E um abraço, até a próxima.